E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Temos mais um corte aqui da imprensa falando do nosso Flamengo. Programa G4 do canal Band Esportes, link na descrição, inscreva-se lá. Se gostar do vídeo, deixa aquele like para ajudar. Se é rubro-negro, inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Vamos acompanhar aqui agora esse corte e ver o que eles falaram do nosso Flamengo. Simbora. Falando em treinador, quem é o treinador a ser desafiado nesse ano é o Felipe Luiz, que além de ser bom, tem um timaço para trabalhar e pode ter ainda mais, né? Tá tentando fechar com o Caio Jorge, tá com dificuldade, o Cruzeiro endureceu, não pegou um time qualquer, pegou um time que tem um dono, que é o caso do Cruzeiro. Não adianta ter dono, um dono com dinheiro, né? É, um dono com dinheiro, exatamente. Um dono que fala, não, eu acho que não. Eu ofereço 20. Não, obrigado. Mais do que ter dinheiro, ele não pensa em usar o Cruzeiro para fazer mais dinheiro. Essa é a grande diferença. Bom, o Flamengo foi lá e bateu na parede. Achou que, agora eu tô com grana, eu vou contratar. E me parece uma estratégia, eu vou tirar um cara muito importante de um time que pode me incomodar. Pelo menos por enquanto não deu certo. Agora parece que está mirando o Marcos Leonardo. O que o Flamengo foi lá e fez, por exemplo, ele tirou o melhor zagueiro do Inter, que era o Vitão. E aí vai tentar tirar o centroavante, a referência do Cruzeiro. Me parece um pouco aquele movimento que o Cruzeiro... Vitão, o Cruzeiro estava encaminhado. Tem mais essa. Ele atravessou o Cruzeiro nessa negociação. Tem mais essa. O Cruzeiro, me lembra aquele Cruzeiro de 2003, quando ele tira o David do Corinthians... Exato. Ele tira, acho que o Maurinho do Santos, ele tira quem do São Paulo? Maldonado do São Paulo. Ele vem e tira referências de times para ser campeão brasileiro em 2003. Ele não bastava se reforçar, ele tinha que dar uma... O Luxemburgo fala isso depois no livro dele e tal. Ele queria enfraquecer os rivais também. Então me parece um movimento desse que o Flamengo tentou. Eu acho uma proposta... nos nossos padrões, maluca. Eu entendo que o Flamengo tem dinheiro, mas eu acho muito dinheiro mesmo. É dinheiro para tirar a cara de Europa, vezes 5, então você imagina aqui no Brasil. Só que pegou outro cara que é maluco e que tem dinheiro e tem o ego natural de um dono de clube, de um dono de SAF e de um supermercado que faturou em 25 bilhões. Bilhões, não milhões. Então você fala, eu sou louco, o outro ali é mais louco que eu e não quis vender. Eu imagino que qualquer clube brasileiro venderia, talvez não o Palmeiras, dos 18, os 20 da Série A, 18 talvez venderiam, mas os dois que ele seria Palmeiras e Cruzeiro. E aí ele tentou tirar um do Cruzeiro e, como vocês disseram, é um cara que não quis vender, que não precisa vender, que não vai fazer dinheiro com isso. E falou, não, então paga a multa aí, 50 euros, imagina. É um negócio completamente fora da curva. Mas você percebe que é um movimento enorme do Flamengo, tem o dinheiro, aliás o BAP avisou isso, né? Só que ele deu a trucada e foi trucar um cara que também tinha um monte de carta na mão, tinha copas, tinha 2, 3 na mão e falou, então tá bom, pode vir aí que eu tô com a minha carta, eu tô cheio aqui também. Então... Quer saber o que eu acho? Ainda bem que o Cruzeiro não aceitou, cara, essa proposta. Porque eu acho muito dinheiro em um jogador que só teve uma temporada boa. É o que eu acho. Ele pegou o cara errado. Se tenta no Corinthians, por exemplo, 30 euros, talvez teria vendido. Mas no Cruzeiro não deu certo. Fosse você, se vendia? Nem a pau. Não vendia o Caio Jorge? Não. Se eu fosse o milionário dono do Cruzeiro. Se eu fosse milionário dono do Cruzeiro. Né? Não é você que disse que é muito caro? É muito caro. Então, se alguém chega com uma grana... Eu não ofereceria e não venderia. Se alguém chega para eu te ofereço 5 vezes mais o seu carro, vale, você não vende? Depende, se eu estiver precisando vender o carro, sim. Se não estiver precisando... Eu vendo. No final das contas, o Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro para acompanhar Palmeiras e Flamengo depende muito da permanência do Caio Jorge, de jogadores fundamentais, né? Uhum. Eu acho que isso está em discussão. O Cruzeiro ensaia a proposta para o Gerson. Vou lá oferecer 15 milhões de euros para o Zende, mais o Jonathan Jesus, zagueiro. Aí o Cruzeiro pega... usando a imagem do jogo de truco, o Tirão é fraco no truco. O Cruzeiro truca também. Eu quero entrar nesse jogo, né? Não sei se vai conseguir, é uma negociação complicada, mas daí assim, eu mantenho o Caio Jorge e trago o Gerson. Eu vou jogar com vocês. Me parece ser com a dissolução do Botafogo,
o candidato a intruso. Ah, sim. Né? De novo. O ano passado ele quase atrapalhou. Não conseguiu atrapalhar, mas fez uma ótima temporada, na minha visão. Fez uma ótima temporada no final das contas. Faltou uma coisa ou outra. Agora troca o comando. O Tite foi o cara que... A única coisa boa que fez no Flamengo foi transformar o Gerson num jogador ainda melhor do que ele era. Deu a abraçadeira de capitão. O Gerson foi ótimo com o Tite evidentemente ama. Agora, para o Flamengo, eu acho que é um pouco essa situação de... Eu vejo algumas questões, além da média de idade do Flamengo, que já foi... Não é nós que estamos falando, a gente falou sobre isso no ano passado. Quem está falando agora é o BAP e o Boto sobre a média de idade do Flamengo. O Flamengo tenta jogadores mais jovens, com mais vitalidade, para preencher o elenco. O Vitão foi ótima cartada, agora o Flamengo tem 4 zagueiros de ótimo nível. Léo Ortiz, casa hoje, parabéns, Léo Ortiz. Léo Pereira, Danilo e Vitão. Era uma questão a zaga. O Flamengo agora quer um goleiro reserva. Né? Liberou, aliás, o jogador para o Cruzeiro, né? O Matheus Cunha. Acho que as laterais, ok. Aí você fica pensando, ataque. Deve mandar o Vinha pro River, né? Já mandou. Vinha pro River e fica com 2 laterais, Alexandre e Ayrton Lucas. Aí você vê a questão do ataque. Aí, 2 questões que me chamam a atenção. A primeira, a questão Pedro. Que não me parece ser mais uma preocupação física. Acho que já, tudo que deu de errado com o Pedro, fisicamente já aconteceu, né? Braço, cruzado. Agora, me parece que o Felipe Luiz quer um atacante. Me parece, desde a temporada, em que colocou muitas vezes o Pedro como reserva do Bruno Henrique, muitas vezes, de uma outra característica. Aí você vê Caio Jorge e Marcos Leonardo, esse tipo de jogador, mais jovem, mais móvel, mais veloz, que atua um pouco mais fora da área do que propriamente o Pedro, que é um rei dentro da área. Mas a gente tem que... O Marcos Leonardo é mais difícil do que o Caio Jorge. Ah, mas o Marcos Leonardo quase foi para o São Paulo. Sempre bom explicar aquela situação. O Marcos Leonardo quase foi para o São Paulo por quê? 1000 coisas aconteceram naquela semana. É São Paulino, o pai sonha que ele jogaria no São Paulo. E ele só jogaria no São Paulo por 3 meses, 4 meses, porque ele não estava inscrito na Liga Árabe. Por excesso de estrangeiro. Excesso de estrangeiro. Assim como foi o Renan Lodge, que hoje está no Atlético Mineiro. O que aconteceu de lá para cá? O Marcos Leonardo foi inscrito. Ele virou o titular. Ele joga junto com o Darwin Nunes. Fez gol ontem. Para tirar o Marcos Leonardo, vai ter que pagar mais do que está oferecendo pelo Caio Jorge. Então não é simples tirar o Marcos Leonardo do mercado árabe, porque também não precisa de dinheiro, né? E então acho esses 2 alvos bem complexos. Mas o Flamengo poderia tentar, por esses valores, contratar qualquer jogador. Eles estão oferecendo mais que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, né? Então eu ainda não sei se o Flamengo apenas fez um movimento tipo Cruzeiro em 2013, eu vou tirar um cara de um possível rival, ou se o Flamengo de fato vai buscar um jogador com essa característica para competir com o Pedro. E não para... E aí é uma situação, porque o Pedro não aceitou bem essa situação de reserva, de competição na temporada 25. Né? Então vale observar. Parece que vai, não deve ser um blefe, né? Tinha grana, tem 20 milhões, te ofereço mais não sei quem. Se não vai ser o Caio Jorge, vai ser algum outro. Eu imagino que sim, até porque o Flamengo precisa de um outro atacante, né? Não dá para confiar só no Bruno Henrique ou no Plata, porque o Pedro é o único cara com essa característica. O Flamengo precisa de um outro atacante. E a gente tem que lembrar também que a gente fala muito, né? O Palmeiras foi o que mais gastou e tal, mas no ano passado o Flamengo não é que gastou pouco, ele gastou pra caramba também. O Samuel Lino foi 31 milhões de euros. É muito dinheiro também, né? Então no final, se você for pensar, o Flamengo topou pagar no Samuel Lino o que quer pagar agora no Caio Jorge, envolvendo de repente o Cebolinha, enfim. Mas também não é pouca coisa. Então o Flamengo, ele é isso que faz um tempo que o Flamengo é assim, né? Gastou lá 40 no Vitinho, não deu certo, o Vitinho voltou, hoje está no Corinthians. A gente vai olhar, o Flamengo gastou 10 no Emerson Royal, que também não é um jogador que agora se provou, o Vinha está indo embora por empréstimo, que o Flamengo também tinha... Então o Flamengo, por ter muito dinheiro, tem essa margem de erro muito maior do que todos os rivais, inclusive maior do que o Palmeiras, que é o grande concorrente no aspecto financeiro. Então, assim, o Flamengo precisa. Mas uma coisa que me chama a atenção em relação ao Flamengo
é um desafio que a gente não viu nos últimos tempos para nenhum treinador. A gente fala muito bem do Felipe Luiz, com razão, mas nenhum treinador que ganhou, exceto o Abel, continuou. O Arthur Jorge ganhou no Botafogo, foi embora. Até o Dorival ganhou no Flamengo, não ficou. O Dorival ganhou no São Paulo, não ficou. E aí tem uma frase que o Abel sempre fala no livro, fala em toda entrevista que ele fala, que é: ganhar é difícil, mas ainda mais difícil é continuar ganhando. E o Felipe Luiz, ele passou por vários desafios, ainda mais pro primeiro ano de carreira dele, depois o Pedro na parede, falou o que falou e ganhou. Cara, incrível o primeiro ano de carreira do Felipe Luiz como treinador profissional, saindo da base do Flamengo. Agora, esse desafio de continuar é algo novo para ele, não só para ele, mas num cenário que a gente não vê acontecendo no Brasil, porque todos os técnicos ganhadores saíram. E o Abel quase saiu, né? Como eu sempre lembro, de novo, falando aqui do pré-contrato. Então, assim, é algo diferente. Como ele vai chegar? É diferente você motivar os caras para ganharem uma vez, para ganhar duas. É totalmente diferente. Então, é um desafio que eu também estou curioso para saber. E, de repente, você trazendo Caio Jorge, trouxe o Vitão, você traz 3, 4 caras ali para fazer, quem sentar aqui no título do ano passado não vai ser titular. Também pode ser parte da estratégia. Chegar para o Pedro e falar: Pedro, eu gosto de você, mas você corre, eu sinto muito. Tchau. Obrigado por tudo, valeu. E só para deixar claro que é muito melhor um time tentar e não conseguir caras como Caio Jorge, Marcos Leonardo, do que ir lá no Juninho ir lá e dar certo. É muito melhor você tomar não de caras que são muito diferentes. Eu gostaria muito mais de ver meu time tomando não de cara muito interessante do que sim de qualquer um. Então me parece também que o torcedor não precisa ficar bravo com isso. Fique feliz do seu time estar podendo ir buscar caras desse tamanho. Embora, né, tem uma questão envolvendo o Boto, que era a impressão de que o Boto fosse descobrir oportunidades não evidentes, agora, como o Caio Jorge e o Marcos Leonardo no mercado, né? Tem um pouco como seria o Juninho, acabou não acontecendo. Outro jogador que o Flamengo cogitava lá, e o Palmeiras também sempre está no mercado, o Castelhanos, né, que jogava na Lazio. A Lazio com o Transferban, a Lazio não sei o quê. Ele acabou de ser anunciado nessa segunda-feira pelo West Ham da Inglaterra, que está com a corda no pescoço, está na zona de rebaixamento. Não é um centroavante, é um meia atacante. É um jogador que poderia substituir o Arrascaeta, por exemplo, né, em alguma circunstância, mas esse é um jogador que também agora passa a não ser possível para o Flamengo. E antes que o Âncora me pergunte se o Corinthians venderia o Yuri Alberto, eu acredito que não. Não? Não. E minha explicação é simples e é bastante compreensível. O Corinthians detém 40% do Yuri Alberto. 50%, mas tem um acordo para dar 10% para o empresário. Vendeu por 30 de euros. O Corinthians é 12, gente. Você vai perder o seu centroavante por 12. Por isso que o Corinthians não vendeu para a Roma. A Roma ofereceu 28, 30. O Corinthians falou não, porque metade é do Zenit, 10% do empresário, sobra 40% para o clube. Isso se o Corinthians ainda pagar impostos e tal, sobra 30%. Mas vale a pena perder por 10 milhões de reais? Não vai pagar nem metade de uma folha para perder seu centroavante? Então você vai deixando o cara lá. Perfeito, senão não compensa. E se o empresário e o jogador quiserem ir para algum outro clube? Então, aí vai ser o cara forçando, porque os caras forçam. Mas claro, né? Faz parte, é do jogo. O outro lado, né? Mas assim, financeiramente, não compensa. É muito melhor vender o bidon, que você tem 80%, mesmo que por 20%, do que 30% do Yuri Alberto. Compensa muito mais. Agora, dos três, Estão colocando os três ali no patamar. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem o time montado, chegou o Marlon Freitas. O Flamengo deve ter um centroavante aí. Se não for o Caio Jorge, vai ser algum outro bom. Vamos que o Gerson vá para o Cruzeiro. Quem está melhor? Continuam os dois, acho que descolados. O Flamengo fez uma temporada quase perfeita, né? Acho que o Palmeiras, para chegar no nível do Flamengo, ele tem que não só, de novo, contratar um ou outro jogador. Acho que ele tem que manter um nível que ele só apresentou por um mês na temporada, 45 dias. O que me pega na sua pergunta é, a gente ainda não sabe como é o Tite voltando. Esse é um ponto. Eu não sei. Esse é um eu ponto. não sei como ele vai se comportar. Também. Ele teve um problema, fez cirurgia, tá voltando agora, imagino que com gás todo, mas eu não sei. São, sei lá, 2 anos. A aparição dele foi bem decepcionante no Flamengo. Inclusive,
sendo O xingado. Felipe Luiz o superou de uma forma, né, inquestionável. Ele é xingado no domingo contra o Atlético Paranaense, aí demite ele e quarta-feira o Felipe assume contra o Corinthians a Copa do Brasil. Então a última imagem é um xingamento dele saindo do Maracanã daquele jeito. Então a gente não faz ideia como ele pode ser melhor do que o que ele foi, não dá para saber. Um outro fator, mesmo que venha o Gerson, o Cruzeiro seguiria tendo um time titular excelente. O elenco não é do nível do elenco do Palmeiras ou do Flamengo. Toda vez que o Cruzeiro perdeu algum jogador importante, ele não conseguiu repor no Brasileiro de pontos corridos. E não tem mais Sul-Americana, é Libertadores. Libertadores, Brasileirão desde janeiro. Isso. Né? Embora o Mineiro não seja tão exigente como... Isso. Muito menos que o Paulista e também não como o Estadual do Rio. Eu acho que o Cruzeiro tem, por enquanto, um ótimo time titular. Só. Né? Ó, já falar do... Muito bem, galera. Olha só essa notícia que saiu hoje. West Ham anuncia Tati Castellanos, alvo do Flamengo. Veja valores. O atacante de 27 anos custou 29 milhões de euros aos ingleses, cerca de 184 milhões de reais. Menos do que o Flamengo quer pagar no Caio Jorge. Ou seja, galera, será que o Tati Castellanos não seria uma boa para o Flamengo? Por que o Flamengo desistiu da negociação? Por causa da idade? Porque o jogador não agrada tanto assim quanto agrada ao Felipe Luiz, o Caio Jorge? São essas as perguntas que a gente se faz, né, galera? Porque o Flamengo sondou, chegou a especular-se, né, especular o interesse do Flamengo sobre esse jogador de 27 anos, que custou ao West Ham 29 milhões de euros. Tá aí, essa notícia saiu hoje, achei interessante trazer aqui para vocês, de repente você aí não sabia, né? Então estou trazendo aqui. Muito bem, muito obrigado a todos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho porque eu vou trazer vídeos aqui nesse canal todo dia para vocês, tá bom? Mercado da bola agitado. Saudações rubro-negras. Fui!